Por isso Jesus se dirige a Satanás, o diabo, o demônio, e diz: vá de retro, vá embora, aqui não é o seu lugar. É o que ele diz. Em minha caminhada espiritual, precisei discernir essas presenças espirituais malignas, sabe? Faço isso a cada dia. Aprendi que quando falo com Deus, isso se chama oração, mas quando me dirijo aos espíritos malignos, isso se chama palavra de autoridade. A palavra de autoridade faz que as presenças ao meu redor, principalmente as presenças malignas, espirituais malignas, reconheçam a autoridade de Jesus que está sobre mim. Não precisamos, não devemos e não podemos ter vergonha de admitir que somos rodeados por seres espirituais da maldade, que o Evangelho chama de potestade ou forças do mal, não é? Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Devemos pedir a Deus que nos ajude a discernir a presença deles e devemos ter a coragem, a ousadia e a confiança na autoridade de Jesus para dizer a esses espíritos malignos: vá de retro, Satanás, saia, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar. Eu espero que você compreenda estas palavras e adquira a autoridade no Espírito, na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, para exercer a autoridade e andar humildemente na presença do Senhor Deus, nosso Pai, e na presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Há uma relação interessante entre a tentação de Jesus no deserto e esse episódio aqui descrito no Gênesis. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, toma do fruto do conhecimento do bem e do mal que havia sido proibido por Deus no paraíso, na verdade a relação é entre Adão e o próprio Jesus, chamado de último Adão e segundo homem pelo apóstolo Paulo. O primeiro Adão, foi tentado no Éden pela serpente. O segundo homem, Jesus, no deserto pelo diabo, sabe? Adão e Jesus, a serpente e o diabo, são figuras arquetípicas que colocam o ser humano diante de realidades fundamentais da vida. Jesus está com fome e é tentado para transformar pedras em pão. O fruto do conhecimento do mal é apresentado como agradável ao paladar, não é? O pão e o fruto se referem aos apetites do corpo. O corpo clama, sabe? Jesus tem diante dos olhos toda a glória de todos os reinos do mundo. Lá em Gênesis diz que aquele fruto era agradável aos olhos. A glória dos reinos na vitrine e a beleza do fruto que enche os olhos se refere aos desejos da alma. A alma também clama. Jesus está no pináculo do templo e o diabo sugere: pule, pois todos os anjos cuidarão de você e você será o centro do mundo. O fruto diante de Adão lhe parece dom para lhe dar entendimento e fazer dele alguém igual a Deus. A tentação de ser o centro do universo e ocupar o lugar de Deus se refere às pretensões do Espírito. O Espírito igualmente clama. Assim como Adão e Jesus, todos nós travamos numa dimensão universal esse combate interior. Todos os dias, em todos os lugares, todos os seres humanos estão lidando com os clamores do corpo, os desejos ilimitados da alma e as pretensões do seu espírito. Esse combate é atemporal e universal. Esse combate aconteceu no Jardim do Éden com Adão, aconteceu no deserto com Jesus e acontece todo dia com você e comigo. Acontece todo dia conosco. Em tentação, o primeiro homem, Adão, falhou miseravelmente. Mas o segundo homem, Jesus, saiu vitorioso.
Com Jesus aprendemos que os apetites do corpo devem estar sujeitos à providência de Deus. Não é? Os desejos da alma descansados no favor de Deus. E o espírito com suas pretensões submetido, rendido, ajoelhado na presença de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los. O Sermão do Monte é o mais importante discurso proferido em toda a história da humanidade. Mahatma Gandhi afirmou que se todos os textos sagrados do mundo fossem perdidos, mas o Sermão do Monte fosse preservado, então nada se teria perdido. Estas extraordinárias palavras de Jesus de fato ocupam um lugar de absoluto destaque na história. Jesus não fala à multidão, ele fala a seus discípulos.